Estevão, você era, assim, naturista antes? Não, eu sou de berço evangélico, de uma família bastante tradicional. Então você era evangélica e virou naturista. Isso, aos 20 e poucos anos eu fui conhecer um espaço naturista. E aí, como já era evangélico, aí continuou orando pelado. Agora, eu vou dizer uma coisa interessante. Os naturistas têm uma visão sobre essa questão. Eu fiz uma brincadeira, mas agora falando sério. Sobre a questão de estar nu, eles não têm sexualidade. É muito louco isso, porque a gente já fez vários programas aqui. É uma coisa louca, porque quando a gente tem maldade, não está acostumado, mas o cara tá pelado, não tá nem olhando pro lado. São pais, eu morava crianças. na Alemanha, eu juro, gente. É pai, mãe, avó, jogando frisbee, uma coisa que você vê bunda pra cá, peito pra lá, perereca pra lá, mas não tá ninguém olhando. A última coisa que eles estão pensando, não sei se assim, é sexo. Então, Lu, antes do pecado entrar, Adão e Eva andavam nus e não tinha o peso da nudez. Mas agora, entende? Só o peso do peito caído sem sutiã, né? Agora, pastor Roberto. O pecado Pastor entrou. Roberto. Pois tudo bem. Certo. Na sua opinião, é pecado o Estevão quando ele ora nu? Ele está orando nu. É pecado? Ele está com o coração puro. Eu tenho que ser justo. Você ora aqui no seu banheiro, na sua cama, na sua casa. Agora, você transportar essa questão para uma questão de nudismo, campo de nudismo. Olha, se você induzir, na minha opinião, Estevão, com todo respeito, induzir alguém à lascívia pelo seu comportamento é pecado. Mas, por exemplo, pastor, você não iria numa praia de nudismo? Não iria. Mesmo que tivesse uma denominação... Não iria. Eu só iria numa situação específica. Mas se o cara já é naturista e aí é evangélico? Não. Veja bem, eu sou, como ele disse, de denominação. O que eu estou falando aqui é de Bíblia. Estou falando de Bíblia. Mas aí, pastor, ela tem que deixar de ser modelo, ele tem que deixar de ser naturista. Todo mundo tem que ter. Mas Quando você tá em casa, só Me mostra pela Bíblia. Com todo respeito, o traficante tem que deixar de ser traficante. O linguarudo tem que deixar. O linguarudo tem que deixar de ser linguarudo. Pastor, me diz uma coisa, você está na tua casa, sem ninguém, está sozinho agora, em casa. Agora, estou dizendo que ela tem que deixar de ser modelo. Não estou dizendo que você tem que deixar de ser modelo. Eu falar, eu não deixei de ser modelo, eu só deixei de fazer nu. Vamos dizer assim, você está em casa sozinho, sem sua esposa, sem ninguém. Às vezes você está triste querendo rezar, você não vai abrir a sua Bíblia pelada? Não, Não, gente, eu já fiz isso. Mas ele falou é isso que eu estou dizendo. O fato de você orar, Jesus estava na cruz, tiraram a roupa de Jesus. Pedro pula de um barco e nada até onde Jesus estava. A questão é a intenção e o propósito. Entendi. Se não então, tem maldade no coração... essa visão. Por exemplo, se eu estiver na minha casa... Entendi. Se não tem maldade, tomando banho, pode. é porque o problema é você tentar impingir uma coisa à sociedade dizendo que é gospel e não tem nada de gospel. Mas ele pode ser... Ninguém está falando em gospel. Não, são os evangélicos mais modernos, né? As pessoas falam isso, né, Estevão? Por exemplo, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da Igreja Assembleia de Deus. Uma pessoa que faz essa prática, não precisa dizer só igreja, teria coragem de dizer, eu sou praticante de naturismo e sou da igreja tal? Teria. Qual é essa igreja? Eu prefiro não citar a minha igreja. Por quê? Para não dar a impressão de que eu estou fazendo propaganda. Nem para parecer que eu estou aqui falando em nome da minha igreja. O pastor então uma pergunta, Estevão. O seu pastor, ele, por exemplo, ele acha que você está certo ou errado? Eu não perguntei o que meu pastor acha. Agora, a Bíblia diz que o cristão tem que obedecer o seu pastor. Está escrito. Tem que obedecer os seus... Tem que obedecer o cristão tem que obedecer os seus líderes. 13:17. Certo. Eu trouxe a Bíblia. O senhor quer ler? Ô, pastor, então lê aí. 13:17. Só eu que não, cadê a minha? Quem? Mas vamos será lá. que por causa dessa discussão, por isso que as igrejas, talvez, as pessoas, elas buscam novas denominações? Novas facções. Porque eu acho que é tudo tão muito certo e a vida da gente, infelizmente, não é tão certa a gente quanto peca, a né? Bíblia. É verdade. Diz. Pastor, olha, se eu perguntar para o meu pastor, e aí ele disser, não, está errado. O que eu devo fazer, na sua opinião? Se ele disser e mostrar na Bíblia que o seu comportamento é errado... Então me mostre pela Bíblia que está errado. Bom, se você tem um comportamento que induz a lascívia, é isso que eu estou colocando. Qual é o comportamento que induz a lascívia? Se você diz um comportamento, sensualidade, Coríntios... Quem está falando de sensualidade? O Estevão não é sensual. Se você... Veja, gente, presta atenção. Quem está Nós não podemos usar a sensualidade? falácia do silogismo aqui. Nós temos que falar, ele falou uma coisa séria, a vida não é tão simples. Agora, se a Bíblia diz que aquela igreja, ou melhor, aquela igreja tem um comportamento que não admite isso,
você tá em pecado contra... Gente, mas a gente tem por exemplo... Eu estou na igreja errada, então. E cantar então você funk? vive sua vida. E cantar funk, pode, na igreja? Cantar funk, pode? Eu sou do tempo de um funk diferente. Não, pode ser esse funk de hoje? Não, depende do funk. Tem funk gospel, por exemplo, pastor. Perla, vamos falar com a Perla. A Perla é funkeira? Então, eu cantava funk, melody. E hoje eu trouxe uma forma diferenciada, trazendo pop mais dançante. Da mesma forma que eu fazia. E você é evangélica? Sim. Mas só é que o funk hoje, evangélico? Só que hoje, trazendo na palavra. É diferente. Antes eu cantava... Mas funk na palavra? Sim, trazendo a palavra através de funk. É tão gostoso porque, o ritmo assim, do funk na palavra. Todos os ritmos, eles foram feitos pelo Senhor. Satanás, ele não fez nada. Quem fez foi Deus. Quem criou todas as coisas foi Deus. Então, assim, quando a gente coloca um som, mas levando a palavra, pessoas são alcançadas através daquele som. Então, assim, pessoas que já me acompanhavam antes e hoje escutam... Elas, além de estarem escutando o funk e vão gostar, porque vão estar ali, né, dançando e tudo mais, mas eles vão estar recebendo também a palavra. Mas dessa tipo tchutchuca, assim, essas coisas? Não com sensualidade, como o pastor falou. A gente tem uma forma de dançar, mas não com sensualidade, não trazendo a sensualidade pro Aliás, é bíblico isso aí. A Bíblia diz que você pode adorar a Deus com danças. Sim. Agora, Perla, você se arrepende do funk que você cantava anos atrás? Da forma como você olha se só, vestia? eu creio que existem tempos. A gente passa por momentos, né? Eu passei meu momento durante 8 anos, eu fiquei cantando funk e tudo mais. Não conhecia a palavra. Depois que eu conheci a palavra, eu transformei aquilo que eu amava fazer, que era cantar, nas canções que hoje eu faço. Então, mas eu você trago quebrou os seus CDs antigos, por exemplo? Quando você falava, de jeito nenhum. Deu mole pra caramba, tremendo vacilão. Não, de jeito nenhum. Só não você canto... conhece tudo, né, Thiago? Opa, claro. Só não canto mais, você entende, Thiago? Só não faço mais baile, só não canto mais. Por exemplo, se a Luciana fala assim, você, Perla, canta aquela tremendo vacilão. Não canto. Não canto. Agora, Mas eu vou sobre as colocar um meninas... pedacinho. O pastor falou, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Como é que uma nova criatura vai cantar aquilo que é antigo? Eu vou colocar um pedacinho da Perla. condiz. Coloca aí pra gente ver como é que ela era antes. Coloca aí. Na madrugada, abandonada, e não atende o celular. Perla tem uma história de vida emocionante. A minha família sempre foi uma família realmente muito humilde. Eu vim de uma comunidade, eu vim de Braz de Pina, né? Minha avó foi a qual cedeu o espaço no terreno dela para minha mãe poder construir algo. Então, assim, a gente morava eu, minha família, né? E os primos e tudo mais, aquela coisa de quintal, né? De família mesmo. Desde cedo, a cantora sentiu na pele a dura realidade de uma vida humilde. Minha mãe trabalhava em casa de família. O meu pai trabalhava no ferro velho, tinha tinha reciclagem. E eu, desde muito novinha, ajudava ele lá no ferro velho. Os sucateiros chegavam para vender papelão, vender latinha. E lá eu recebia as pessoas. Então eu estava sempre ajudando meu pai. Sempre gostei de vender, fazer tudo. Já vendi bala, já vendi sacolé. Sempre gostei dessa coisa de venda, né? Com vocês, Perla! Perla encontrou um novo rumo profissional. Fez muito sucesso com o funk melody no início dos anos 2000 e atingiu números invejáveis. Mas ser boba, cansei de te esperar. As minhas amigas estão saindo pra zoar. Quando eu entrei pra área do funk melody, foi uma oportunidade que eu tive. Na verdade, eu nem conhecia muito a respeito do funk, porque eu já saí da igreja direto pros bailes. A minha mãe sempre fala isso. Perla já saiu da igreja direto pros bailes. Ela nem conhecia muito a respeito do mercado, mas foi uma oportunidade que surgiu de eu gravar uma música, porque eu fazia back vocal e cantava para muitos outros artistas. E um dia eu gravei para uma cantora e essa cantora não gravou a música. E aí acabou que a música foi a música que sobrou e eles gostaram da minha voz, levaram até a rádio e a música começou a fazer o maior sucesso, que foi a música do Vacilão, né? Assim, na verdade eu digo que foi uma oportunidade. Perla tá ali, a música tá ali, poxa, menina, nova, cantando uma onda diferenciada, não tem no mercado.
pô, vamos lançar. Então foi realmente uma oportunidade. Eu nunca imaginei que eu pudesse ter uma oportunidade de fazer sucesso, cantar e ser uma cantora famosa. O clipe da música Tremendo Vacilão tem mais de 5 milhões de visualizações na web. Naquela época, muitas coisas aconteceram através da fama, principalmente essa coisa de a gente achar que agora eu tô por cima e tudo mais, mas isso eu nunca deixei subir a minha cabeça com relação à minha realidade. Eu sempre fui isso aqui. Eu vivi tudo aquilo que eu tinha para viver, para realizar, para querer ter. Ali naquele momento eu tive. Eu comprei uma boa casa, morei numa boa casa, morei num bom apartamento, tive melhor carro, sempre tive os melhores carros. Ali aonde naquele momento, quando eu tava fazendo os meus shows, ganhando meu dinheiro, eu tava sempre muito bem, muito tranquilo. Mas a fé foi maior que a fama e no auge da carreira se converteu. A minha infância foi cantando realmente na igreja. Eu já conhecia, a igreja por conta da minha família, uma boa parte da minha família é evangélica. A minha mãe era evangélica, o meu pai não era evangélico. E ali eu comecei a caminhar e conhecer a palavra. Então, bem pequenininha, eu já cantava no conjuntinho das crianças, estava sempre entrosada na igreja e já aprendendo muitas coisas também na igreja. Depois que eu te acertei, Senhor, minha vida mudou. E agora a menina que era exaltada no funk melody passou a exaltar Jesus no funk gospel. O que eu não tinha antes, que hoje eu tenho, primeiro que é a paz, que excede todo entendimento, as pessoas não conseguem entender, porque é uma paz interior que ela só pode vir de Deus, ela vem de Cristo. Era isso que eu precisava, em mim e na minha vida, Cristo. O que eu não tinha antes é a minha família, que eu tenho, minha família, meu marido, as minhas filhas, a Pérola e a Pietra, e meu marido Cássio, assim, é minha família. Eu tenho hoje a minha vida, hoje o nosso ministério, enfim, são coisas que antes eu não tinha e hoje a gente leva muito mais a sério. Antes no trabalho, como eu falei pra você, eu fazia porque foi algo que foi uma oportunidade. Hoje não, a gente tem noção do que a gente faz. A Perla de antigamente morreu, ela não volta mais. Hoje só tem a nova Perla. Perla, mas light, não era assim uma não, coisa. Escuta, Lu, olha só. Mas era light, não era pesadão. Assim. Mas olha como ela mudou, Luciana, olha na minha vida. Tá mais comportada, né, a vestimenta. Eu nunca fui uma pessoa que andei de uma forma vulgar, né? Assim, mas nos shows a gente tinha que trazer a parte da sensualidade. Por quê? Eu movia a cabeça dos homens, eu mexia com a cabeça dos homens, porque ali eu estava fazendo o meu trabalho. Meu trabalho era cantar e, além disso, trazer o público, a atenção das pessoas para mim. Hoje não. Hoje eu trago a atenção das pessoas para quem? Para Jesus, que é a palavra, que é aquilo que nós fazemos hoje. É o quê? É trazer a palavra para as pessoas para que elas possam ser transformadas da mesma forma que eu também fui transformada. Mas você acha pecado trazer o público masculino para você? Você achava pecado na época? Você acha hoje em dia pecado isso? Eu posso falar de hoje. Antes eu vivi uma outra vida, ok. Aquela Perla morreu. Hoje eu sou outra. Morreu. Sim, pra mim sim. Amém. Pra mim sim. É uma palavra pesada, eu entendi mas ela morreu também. Dentro do que é a cosmologia do... Morre a pessoa? Exatamente. Sim. Nós morremos em Cristo. Nós morremos à morte de Cristo. Exatamente. Assim, antes e depois. É uma coisa bem distinta. Mas e o preconceito, Perla, assim, né? Você deixou aquele funk mais sensual. O que os seus amigos acham disso? Os cantores que continuaram? Olha, hoje eu posso dizer que eu sou pessoa de poucos amigos, né? As pessoas que antes me acompanhavam e que tive parceria com muitos artistas, gravei com muita gente. Hoje eu não tenho amizade porque hoje são meios diferentes, né? Filhas, mas isso não implica. O que aconteceu foi que as pessoas também começaram a se distanciar. Mas né? existe uma coisa até pior, existe uma coisa até pior, na minha opinião. Eu digo aos meus alunos, né? Os meus alunos, não tenha medo de Deus, tenha medo da religião. Porque Deus, se você pecar, ele te manda pro inferno. Mas se você se arrepender, se você se arrepender, você acredita nisso acredito, mesmo? ele te perdoa.
Agora, a religião pode fazer da sua vida um inferno. Por exemplo, eu li um livro chamado Por Esta Cruz Te Matarei, mudou o meu conceito de missões. Eu não gosto muito do funk. Eu não gosto. Mas o dela, por exemplo. Mas eu entendo que possa ter, se não há sensualidade, não há, e existe a mesma batida, pode ser uma visão missionária. Por exemplo, eu toco reggae na nossa igreja. Eu imagino. Eu toco birimbau na nossa igreja. Pastor, e é exatamente isso que o senhor está falando. Quando é uma visão missionária. Agora, a igreja, o grande problema são crentes, irmãos, até que você está me assistindo aí, irmãozinho, que às vezes você analisa pelo ritmo e não pela mensagem missionária que está passando. Mas, por exemplo, agora eu vou abrir um leque. Eu vou falar para isso, todo muitos ritmo jovens, é pecado, a balada é lugar de pegação. Mas, em especial, é para pregação também. Então, eu vou conhecer agora uma balada com open bar santo. Como assim? O que tem lá? Então, é open bar, mas é santo, mas tem um adendo. É uma balada gay gospel. É hoje. Então, é hoje. Coloca aí. Quarta-feira, 8 horas da noite. Em poucos minutos irá começar o culto evangélico na Igreja Cidade de Refúgio. Mas ao invés de um pastor, quem irá realizar a celebração são 2 pastoras homossexuais. Quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém? Enquanto em muitas igrejas o homossexual é visto com reprovação, nesta eles são aceitos e não precisam mudar a condição sexual. A história que nós estávamos vivendo era a história de muitos outros iguais a nós. Pessoas que tinham desejo de fazer parte da igreja, de adorar a Deus, de louvar, de cantar, de exercer um ministério, mas não podiam por causa da sua orientação sexual, assim como nós. Então nós descobrimos que a necessidade da inclusão era muito grande. Por isso que nasceu a Cidade de Refúgio. Elas foram além. Reuniram 200 pessoas e criaram uma balada gay gospel. Ao invés de levar o público à igreja, nós estamos vindo ao local onde o público está. Lá os fiéis bebem água, suco e refrigerante. Vem pra balada. Inclusive, a gente fez questão de fazer uma balada sem álcool, uma balada onde as pessoas vão ter a oportunidade de louvar a Deus, vai ter um momento de louvor. Chamado de Open Bar Santo. Animado, vai. Será que os evangélicos conservadores aprovam esse encontro? Olha... Fala sério, hein? Não, mas eu vou falar o seguinte, peraí. Você vê que legal, não tem bebida alcoólica lá, uma coisa mais... Tem? Não tem. Só tem suco... Refrigerante. Refrigerante. Você sabe o que eu achei interessante? Gente, qualquer coisa que tira a galera da maldade, da violência, você tá lá cantando, sem beber, e estão se amando. Olha, hoje em dia o negócio tá tão difícil que se a pessoa tá de bem com a vida, rezando, orando, sem álcool, sem droga, gente, são gays, né? Eles são gays. Vou falar com você agora. Eu vou polemizar, eu acho que o pessoal vai me processar. Você. Ai. Mas, pastor, tem algum momento da Bíblia, alguma parte da Bíblia que fala sobre o homossexualismo? Tem, lógico que tem. Eu sou bissexual e eu acho que você tem que se apaixonar por um ser humano, independente de religião, de tudo. A Bíblia ensina a amar todos os seres humanos. Aliás, Então, se você quiser um estudo bíblico, que da última vez que eu estive aqui, eu escrevi um estudo para combater a teologia, para explicar a teologia inclusiva, que é essa teologia que diz que pode. Então, ó, que não pode 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. E não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes. Exatamente, não, mas deixa eu terminar só. Gente, mas desde que o mundo é mundo... O texto, nós estamos falando de todo esse escopo, estamos falando do que foi mostrado aqui na tela. De acordo com o que a Bíblia diz, o comportamento é condenado diante de Deus e gera condenação. Romanos 6:23. Mas por que o senhor ficou tão indignado quando a gente passou essa matéria? Eu não fiquei. O que eu fico indignado é o seguinte, na minha opinião. O senhor frequentaria essa balada, a nossa igreja, pastor? a igreja que eu frequento, que eu sou pastor, aliás, nós temos dança, teatro, uma visão evangelística. Não coloque balada gospel. É uma reunião de irmãos. Mas eles querem por que gospel? Assim, o gospel não tem nada a ver com o evangelho. E no caso mas que o cidadão só pode ser da sua igreja? Sim, de acordo com o que a Bíblia ensina, esse comportamento é um comportamento pecaminoso. Não quer dizer que eu não o ame, quer dizer que é pecaminoso. E a Bíblia ensina que o pecado gera morte eterna, separação de Deus. Mas o que ele faz? Ele é gay, Não, ele disse que não acredito que vou pro inferno. Ele pode acreditar no que quiser. O que a Bíblia diz está escrito e acabou. Mas assim, se ele acredita que ele...
ele realmente não vai. Quer dizer que a pessoa pode passar a vida inteira pecando, ela tá próxima da morte, aí ela pode se arrepender, ela pode ter matado, aí é bom. pode ter estuprado, pode ter feito tudo. Pode, a Bíblia diz que pode. Isso é gerado. Um casal homossexual que tem família, que adota criança, que faz um monte de caridade. Você acha pecado ele ser homossexual e defender então vem cá, um monte vamos de lá. coisa? Primeira coisa, o fato de a pessoa ser homossexual não quer dizer que ela é mau caráter. O fato de a pessoa Mas ser ela é homossexual... pecadora. Ela é pecadora. Não Amar um quer ser humano é dizer... pecado. Todos somos Eu tô pecadores. explicando. Não Eu quer sou, dizer essa que ela aí não que eu seja tô. academicamente despreparada. Porém, dentro do cristianismo, seja o senhor católico, protestante, o que for, que anda com a Bíblia Sagrada, é comportamento pecaminoso, como adultério, maldizente, também é. Então todo mundo vai pro inferno, né, Eu pastor? vou pro Porque não sobra Exatamente. ninguém, Todos pô. somos pecadores. É só você entregar. Então tá bom. Eu já me arrependi Senhor de e ter vindo com senhora, esse vestido. Pastor Roberto, o senhor não peca. O senhor é um santo. Peca também. Boa Todos pergunta. nós Senhor é pecamos. santo. Boa, Simone. Pra quem que eu respondo? Pra todo mundo. Pra todos Pra nós. mim, pra mim. Pega Então ou aqui, não? ó, olha aqui pra mim aqui, ó. A Bíblia diz em 1 João 7, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros Mas é e o pecador sangue ou de não, Jesus pastor? nos purifica do pecado. Quando eu peco, eu me arrependo Na e mudo hora. de vida. Ah, eu também. Eu vou lá e falo, olha, hoje eu me arrependi. Ah, mas aí acabou. fica fácil. Então para. Aí o marido vai atrás e fala, ai, acabei de me arrepender. Assim que acabou, fala, ai, quero ir embora pra minha mulher, me arrependi. Isso. Não, mas Queira que homem Deus que seja assim, calma. Luciano. Embora a ironia esteja existindo, Mas é verdade, mas queira é assim. Deus que seja assim. Mas homem é assim, você não sabe, pastor? É ironia, Na hora que isso é acaba- ironia. Você tá Mas não tô- ironizando. Mas não tô, juro. Eu juro, eles se arrependem. Eu conheço meus amigos que se arrependem. Na hora. Não, assim, 5 minutos depois, falar, o que eu tô fazendo aqui? Quero ir embora pra minha casa. Mas depois peca de Mas novo. aí depois peca de Ele novo. se Aí não é arrepende, o homem não arrependimento, quer é separar, o homem remorso, é pecado. Luciana. Eu acredito É nisso. remorso. Mas é verdade. Isso. É. Porque o Mas é arrependimento, ele causa um Não sei, nós constrangimento temos que- O interno. negócio é não fazer Que você arrependimento. deixa, quem se arrepende, genuinamente deixa e está disposto a pagar um preço em consequência daquilo. Você já foi casado, não foi? Eu já fui casada, Você já, na sabe como é verdade que é assim, eu fui homem? casada. Oi? Você sabe como é que é homem, né? É assim, mas aí é que tá. Sabe o que eu entendo hoje? Que eu tinha que mudar o meu comportamento. Eu tinha que escolher de forma diferente a maneira de Isso me é verdade. relacionar, né? Assim, eu tinha que ter uma mudança interior Pra você primeiro, se identificar para que eu diferente das pudesse. pessoas Eu passei 8 anos sem nem dar um beijo na boca. Foi uma opção minha, porque eu precisava de um tempo. Eu não Entendi. sabia escolher e agora as coisas mudaram, graças a Deus. Mas olha, então para muitos é moderno demais, para outros é uma volta à moda antiga. Alguns evangélicos optaram por casar virgem. Foi até o que ela falou. Algumas pessoas ficam bastante tempo sem se relacionar para poder começar a se reentender. Vamos assistir como é que essa mudança também está vindo. Ao mesmo tempo, muito moderno, o outro lado está vindo à tona também, o conservador, né? Coloca aí. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Saiba como controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Esses são os versículos bíblicos que seguem o movimento 434, que prega a pureza sexual. Mas como manter-se virgem até o casamento quando a tentação está em todos os lados? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Como esperar a pessoa certa em um mundo tão impaciente? Mas alguns famosos conseguiram essa façanha. O jogador Kaká é evangélico e diz que casou virgem com Carol Celico. A modelo Adriana Lima esperou até os 27 anos para ter a primeira relação sexual com o marido. Dizem que hoje em dia casar virgem parece ser algo moderno e exótico. E você, aguentaria fazer sexo só depois do casamento? Ou será que já está pensando naquilo? Então, ao mesmo tempo que tem os modernos, os conservadores também. Marinara, a sua filha casou virgem, é isso? É, a minha Bonitinha. filha com Vanucci, né? Ela tem hoje Bonitinha. 24 anos e ela optou, ela conheceu o namorado dela na igreja. Assim, eu fiz o que a palavra de Deus diz, ensino a criança o caminho que ela deve andar, para que depois que ela cresça ela não se perca. E eu levei, como eu levei para outros lugares, eu comecei a levar para a igreja. Ela não queria no começo, começou a se envolver, se apaixonou pelo rapaz, o André, que é meu genro hoje. Eles esperaram para namorar, para segurar na mão, que o pastor no começo não deixava, porque eles eram novinhos, né? Uns 3 anos, depois namoraram, noivaram, e foi assim. Estão casados há quanto tempo? Estão casados há 3 anos e Bonitinhos. meio, Ela Mas falou que no em caso- 2017 eu vou ser avó. Bonitinha, Eu parabéns. tô achando massa. E eu acho que isso é lindo, porque
Não tem educação de pai e mãe que faça isso. Na minha concepção, na minha maneira de pensar. Eu acho que só quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Eu acho que tem é a educação comunhão. boa de pai e mãe Não, a também. gente pode ter, mas quantos pais e mães a gente vê que fizeram de um tudo para os filhos mas é e difícil infelizmente julgar. às vezes não conseguem. Porque não é do pai ou da mãe. Não é um julgamento. Para mim, assim, eu penso que é um fato, né? Por exemplo, existem pastores que os filhos não estão no caminho do Senhor. Não é porque eles não estão praticando, a vida, né? como ele falou, acho que isso é muito interessante. A vida, ela não é perfeita. É uma orientação, o ideal é o casamento virgem, é o ideal, Mas é se a o pessoa presente, não gostar é o da ideal, outra? é o E se a ideal. pessoa Se não gostar lá Se na não hora. gostar, vamos lá, casei. Eu não entendi a pergunta. Não é Foi porque ele vai a falar atração que a gente física é foi irônico. péssima. Na hora do sexo, Luciana, acham o marido é uma uma merda. droga. Pode acontecer, vamos falar real. Aí vai Luciana, trair o eu posso falar tá. rapidinho? Tem afinidade. Ô, gente. Ah, o Eu marido tive dela uma casou virgem. experiência, eu Pode tive falar. uma experiência em casa. Eu casei com meu marido era virgem. Certo. Então, assim, eu tive essa experiência porque foi exatamente o que ela falou, o temor. Primeiro vem, né? A gente sente, no caso dele, eu tô falando por ele, o que ele sempre fala, né? Ele sempre teve a consciência do seguinte: eu sei aquilo que Deus tem preparado pra mim. Talvez não seria eu, entenda bem, porque quem quis namorar com ele, quem quis noivar, casar, fui eu. Eu não era crente e no começo foi até muito difícil, mas eu sabia que se eu começasse a namorar com ele, a gente não poderia ficar muito tempo namorando, porque por ele ser um menino virgem e um menino de Deus, eu teria que, por ter antes também tinha prática, né, sexual, então eu tinha que namorar logo, noivar e me casar, porque eu sabia que eu teria essa necessidade. Ele não, porque eu não conhecia, mas eu teria. Então eu namorei, noivei e me casei com 3 meses. E nós nós estamos 4 anos casados, mas ele decidiu. Não, Glória se a Deus. você quiser namorar comigo, você vai namorar, a gente vai namorar, noivar e casar, porque eu vou casar Mas são 2 histórias que deram certo. Eu tô dizendo aquelas pessoas, por exemplo, uma menina se casa, ela não gosta, não teve uma afinidade sexual com o marido. Ela faz o quê? Tem que se manter casada? Tem que se manter casada, né? Gente, Mas posso te falar uma coisa? Assim, E aí o casamento vira muito um inferno. pouco, só coisa assim, é muito pouco provável que uma pessoa que se relacione com outra durante tanto tempo, sem a relação sexual, porque infelizmente a gente acaba sendo muito natural, carnal, né, e imediatista. Só que quando você cria afeto, as coisas começam a ter outros valores. É muito difícil não ter conhece relação. outro, né? Só teve um. Olha, eu É posso muito falar? difícil não ter uma relação A gente sexual pode boa citar um também. exemplo muito simples. A Mara Maravilha, evangélica, Paulinho, também evangélico, o casamento deles terminou. E nem por isso eles deixaram de viver, deixaram de ser evangélico e deixaram de ser pessoas E viver bem. Então, é o que eu estava dizendo. Mas não terminou por causa do sexo, que era ruim. Não, mas terminou terminou pela por compatibilidade. Olha, eu estava dizendo Então, que tem alguma modernidade, a vida, ela realmente ela não é perfeita. Muda. Mas a Bíblia Sagrada dá direcionamento para a imperfeição. Então